Mas e aí? Caio, uma mulher, ela fala assim, faz 25 anos que sirvo ao Senhor. Acredite, já vi de tudo. Pastor lobo, ovelha lobo. Já viu ovelha lobo? Já, é claro. Cheio de ovelha lobo. Tanta coisa horrorosa. Hoje em dia, então, Bruno, tá difícil achar ovelha. Ovelha lobo tá lotado. É, né? Tem que puxar o queixo. Porque assim como é o pastor lobo, assim é a ovelha lobo. Ovelha lobo. Diz o profeta Ezequiel no capítulo 4, versos de 4 a 6. Ezequiel deu essa lançada. Claro, o cara vai sendo pastoreado pelo sacerdote lobo, vai virando ovelha lobo com o tempo. Ah, sim. E Eu aí? conheço algumas ovelhas lobo mesmo. Realmente. Cheio. Me veio à mente Oséias aqui. 4:4. Realmente, ovelhas lobo. Ovelhas lobo. Sim. Tanta coisa horrorosa, cara, que dava para escrever um livro. Confesso que depois de tantas experiências amargosas e de ver tanta gente se perdendo e tantas outras deixando de acreditar, fui me cansando. A pregação do evangelho se foi, as pessoas só querem o sacrifício e as barganhas. O genuíno evangelho se tornou algo sem atrativo. E quem assim quiser pregar, fica mesmo sozinho, sabe? E a gente vai ficando com raiva de toda essa nojeira ao ponto de desejar simplesmente ser apenas para si. E logo a gente se sente assim, um sal sem sabor. É assim que eu estou, Caio. Nada. Sim. Olha a frase dela. É assim que eu... Perdão, é assim que me sinto, Caio, vírgula, nada. Exclamação. Essa frase aí. As atividades da igreja, o estar ali. Bom, me sinto meio que perdida no meio disso tudo. E agora? Bom, eu vou responder para ela aqui fora. Você vai lá Vou fora? pedir ao jovem, pode ser. Você vai dar uma volta? Eu vou dar uma voltinha rápida. Vai lá então. Vou responder para ela aqui fora. Porque olha só, primeiro fica aqui com o Rodrigo comigo. Nós estamos aqui dentro, é onde ela está, né? Sim, vamos lá. Faz de conta que esse lugar aqui é o seu estar existencial descrito aqui. Ela acabou de descrever esse ambiente de confinamento. Igreja, aonde o povo não quer nada, só quer se tiver uma barganha, um sacrifício, uma campanha, uma oferenda, uma troca com o Deus Mamon. E ela diz, se alguém quer pregar o evangelho, eles não querem nada porque não tem nada a oferecer, foi o que ela disse, não é? Não foi o que ela disse? Não tem nenhum atrativo. Não tem nenhum atrativo. A palavra que ela usou foi atrativo. Atrativo. Se não fizer barganhas, se pregar só o evangelho, não tem atrativo. Não dá atrativo. Não dá atrativo, certo? Isso é por aí. Então ela está cansada porque o povo só quer isso. As atividades da igreja são essa mesmice. Ou você oferece o baú da felicidade ou não tem atrativo. Isso. Certo? O pessoal se esvai. Agora, ela não pensou numa coisa ainda. É que atrativo menor do que esse ao qual ela está se dedicando hoje, me assistindo aqui, não existe menor. Isso aqui não é atrativo nenhum. Eu não bati na porta da casa dela. Não disse, fulana, vem cá, vamos lá, não faz mal, vai ser bom. Não fiz nada. Não fez nenhuma campanha. Não dei rosa ungida, não estou oferecendo água fluidificada, nem sal grosso, nem pedra de toque, nem talismã, nem riqueza, nem oração forte, nem oração ungida, nem nada, nem visita a casa dela, nem a cidade dela, nem a igreja dela, nem ao bairro dela, nem a nada. Garantia do céu. Nada. Salvação. Agora, por que ela está aqui? Por que ela está aqui? É pela inatratividade? Ou é pelo fascínio? Diferença, minha querida, é que evangelho é fascínio. Religião é atratividade. Evangelho não. Evangelho, Jesus ia para os lugares distantes e o povo ia atrás. Quanto mais difícil, mais você vem. A atração do evangelho é a sua eternidade. É a cruz, é o perdão dos pecados. Agora, isso é para quem quer. Não é para crente viciado, nem para católico viciado, ou protestante viciado, pentecostal viciado.
que primeiro foram crentes das crenças católicas, ou protestantes, ou macumbeiras, ou pentecostais, é tudo igual, as mesmas crencinhas com nomes diferentes, mas as mesmas barganhas. Foram mudando apenas de terreiros, até que chegaram ao terreiro dela, onde ela é pastora, ou foi, ou assim se sente, ou frequenta. Chegam lá. E interessados pelo que o terreiro ofereceu, porque terreiro que cresce oferece muita galinhada, despacho grande, grosso e muita troca. E os pais de santo, ou os sacerdotes, ou os babalorixás, ou os pastores, ou os pais apóstolos desses terreiros são os que mais demandam coisas grandes, para o povo poder trocar por grandes expectativas. Esse é o povo com o qual você lida. Agora, como eu não tenho essa preocupação, eu largo esse ambiente. Larguei já há muito tempo. Larguei. Isso aqui era igreja evangélica. Olha, aqui dentro, na boiada já fui rei. Nessa boiada aqui, como é que canta a música do Vandré? Na boiada já fui boi. Boiadeiro já fui rei. Nem por mim, nem por ninguém. Ou por quem comigo houvesse, de qualquer querer tivesse, de qualquer coisa de seu, de ser mais homem do que eu. Nessa boiada já fui rei. Só que em 1994 eu comecei a pedir a Jesus para me tirar dessa boiada. E graças a Deus ele me tirou dessa boiada, onde eu já fui rei. Essa Bíblia aqui é testemunha de que eu já fui rei nessa boiada. Está cheia de cuspe, de 40 anos de pregação nessa boiada. Despencando já, né? Despencada. Mas eu saí dessa boiada. Esse povo que você diz que só quer atratividades, de barganhas, esse povo é verdade sim. Esse povo doente e viciado, mas o mundo não é feito desse povo. Olha, um diretor de marketing de uma das sociedades bíblicas aqui do Brasil, de uma delas, tem muitas, foi levado pelo Davi para conversar comigo, logo depois daquelas histórias da minha separação e dossiê Caimã. Aí eu não pedi para falar com ele, eu não sei porque ele que disse que ia falar comigo, foi lá. Aí o Davi disse, por que vocês lá não patrocinam um programa do meu pai na TV e a gente prepara divulgação dessas bíblias legais que vocês têm aí? Bíblias sem ser de proprietário, Bíblia do fulano, Bíblia do ciclano, não, Bíblia pura e simples. Aí ele falou, no passado era tudo que a gente queria, era que o reverendo aceitasse, que a gente fizesse uma coisa assim, mas hoje em dia vai ficar mal para a sociedade bíblica, porque o nome dele ficou muito queimado. Aí meu filho ficou triste olhando aquilo ali, com pena do Davi, né? Ele está ouvindo aquilo de um panaca, coitado. O Seninho estava ali sendo generoso. Não estava afim de nada. Aí eu ouvi uma idiotice daquela. Eu falei, olha só, meu filho, deixa eu te falar. Você é um garoto de 40 anos, sei lá qual era a idade dele, mas é muito inexperiente. Eu comecei a pregar o evangelho com 18 anos. Ninguém sabia quem eu era. Eu só pregava para hippie, estudante, mendigo, prostituta, a moçada que eu conhecia para todo lado, mas nenhum crente não. E eles vieram chegando. Eles chegaram tanto que os crentes começaram a vir para ver o que estava acontecendo. Quando eu vi, os crentes já estavam atrapalhando, estavam tirando o lugar dos muitos que estavam vindo. Muitos, para todo lado. Naquele tempo, só tinha 4% de evangélicos no Brasil. Hoje são 24%, 25% de evangélicos no Brasil. Eu nunca contei um dia com os evangélicos para que o evangelho crescesse. Eu fui para a rua, para a praça, na TV eu entrei de graça, me chamaram, foi tudo de graça, tudo Deus fez, não teve nada a ver com a igreja presbiteriana, com a igreja batista, com pastor nenhum, foi tudo no mundo que foi acontecendo. Relações mundanas. De acordo com a igreja, me abrindo portas para o evangelho. E falei para o rapaz, agora já 30 anos passaram, você pensa que os evangélicos é que me prestigiaram? Não, meu amigo, eu é que prestigiei os evangélicos, porque os evangélicos eram contra tudo que eu cria.
E eu dizia, botava a cara para dizer, não é bem assim não, gente. Fiquei um monte de anos dizendo, tem gente assim, mas é uma minoria, a maioria é gente boa, a maioria é diferente. E era mentira, e eu sabia que era, que a maioria era ladrão. Mas por amor aos que ainda eram sinceros, eu ficava dizendo que a maioria era sincera e a maioria roubava, mentia, enganava, não queria nada. Pois bem, essa história toda acabou, eu falei para ele, e eu estou saindo desse ambiente. Já saí. Espera mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos e você vai ver que o mesmo grupo no passado que se reuniu em torno do Evangelho quando eu comecei a pregar, equivalentemente àquele grupo, um outro vai começar a se reunir quando o Evangelho começar a ser ouvido de novo. Daqui a um tempo você vai perguntar onde estão aqueles 30 milhões com os quais você contava. E eu vou dizer a você, saíram da igreja pela porta dos fundos. Porque a verdadeira e nova igreja agora é feita de milhões de pessoas que não leem os teus sites, nem o teu comentário, que estão horrorizadas com isso tudo e que estão procurando o Evangelho fora do portão. Então eu venho para cá com nossa amiga, né? Vem para cá, minha amiga. Vem para cá, sai daí. Olha, tem tudo por fazer aqui. É maior. Lá dentro, no mundo evangélico, tem uns 30 milhões de crentes. Aqui fora, tem 160 milhões de pessoas querendo. Você diz que não tem relevância? Sabe o que essas pessoinhas querem? Essas que não estão dentro da sua igreja, que não estarão dentro desse templo, não estão atrás de sal grosso, nem de água fluidificada, nem de rosa ungida, nem de barganha. Elas querem, sabe o que? Abraço, beijo, carinho, visita, aconselhamento, ouvido amoroso para ouvi-las, oração desinteressada, que não apresenta um gasofilácio, que não põe um gasofilácio entre você e a pessoa por quem você ora. Essas pessoas estão querendo ser visitadas, elas estão perdendo maridos velhos, estão sozinhas na terceira idade em casa. Outras estão sendo deixadas pelos esposos com filhos pequenos. Estão preocupadas como é que vão alimentar as crianças. Não estão querendo dinheiro, só querem saber que tem gente que ama, que olha, que ora e que diz, estou aqui. Milhões, bilhões estão fora desse aquário. E você está me dizendo que o seu grande problema é porque o aquário está viciado nessa água de maresia, pentecostal, neopentecostal, com a imundícia de Macedo e companhia, e que por isso não querem o Evangelho? Desculpa, bem feito para quem não quer, porque o mundo inteiro está clamando, desesperado, e não é por grandes coisas, são pequeninas coisas. A guru lá na Índia, com maior popularidade hoje em dia, não fala nada, ela fica só sentada num lugar e abraça as pessoas, sabe por quê? Porque as pessoas estão órfãs. Está começando a chover, venham para cá. Desesperadas por carinho, aconchego, acolhimento e abraço. Vou entrando por aqui rapidinho porque a chuva começou a cair forte lá. É tudo muito mais simples do que se está imaginando. Quem complica isso é o diabo, para deixar a gente numa paralisia sem fim. O Evangelho, todavia, diz, comece com copos d'água. Olha como é que Jesus, o que é que Jesus mandou dar? Ela disse que não tem nada a oferecer, né? Jesus falou, copo d'água. Dê um copo d'água a quem tem sede, né? Reparta o pão com o faminto. Não é rosa ungida nem água fluidificada, é água, é pão, é água, é abraço, é carinho, é perdão, é misericórdia. Aí você vai ver que gente de verdade vai querer. Mas esses não são esses viciados da religião que vieram aí de terreiro em terreiro e que se condicionaram nesses vícios de um paganismo crônico. Parece que só os membros do paganismo crônico é que interessam a vocês. Vocês ficam presos à redoma
dos paganismos crônicos e dizem: eles só se interessam por isso eu não tenho mais ânimo para pregar. Quando o mundo inteiro está dizendo: se não for aquilo, pode pregar para a gente que a gente quer ouvir. Amém. E você fica pensando que o mundo quer ouvir essa porcaria que você chama de atrativo de igreja? Não, é isso que está fazendo o mundo vomitar. E vocês querem insistir em oferecer mais vômito para o planeta? Esqueça o vômito eclesiástico. Vá com a cara limpa, abraçando gente, falando de Jesus, porque esse é o poder, essa é a revolução, essa é a alegria. Esse é o Dunamis. Faltam 11 minutos, né? É tão fácil, né, cara? É tão fácil. Complica-se, sofre-se pelo aquário. É muito fácil. É um condicionamento. O cara nasceu ali, ele tá. Você bota o aquário no Oceano Pacífico, ele de lá de dentro do aquário ele vê o oceano inteiro fora. Mas se você disser: vamos pular e vamos seguir, não. Fora do aquário não há oxigênio. Aí fica todo mundo nesse estado patético. E não precisa de nenhum tempo para isso. Não, isso aí você. Os pobres o templo é você, né? Redor o templo é tem você. Sempre gente carente, necessitado no teu trabalho. O altar é o próximo, o santuário é você. Tudo que a gente precisa para servir a Deus está à nossa volta. O tempo todo. Não tem que ir a lugar nenhum. O que eu tenho? O que eu preciso para servir a Deus? Eu preciso ser. Pela misericórdia de Deus, Ele me fez ser, eu sou. Eu preciso saber de mim, pela misericórdia de Deus, eu sei minimamente de mim. Eu preciso saber quem é Ele, eu sei quem é Ele porque Ele está em Cristo, e em Cristo eu sei quem é o Pai. E Ele se torna acessível a esse meu discernir, e eu o invoco e o tenho. Ele habita em mim, Ele ressuscitou de entre os mortos, Ele é o Deus da minha vida. Do outro lado, tem todo mundo que precisa. Eu preciso e os outros precisam. Então, tudo que precisa para servir a Deus está aqui. Deus não me pediu nada que seja serviço a Ele, que não seja de mim para com o meu próximo, do próximo para comigo. De mim para com a natureza que Ele criou, da natureza para comigo. Eu não tenho que conhecer anjo. Eu não tenho que discernir as camadas dimensionais celestiais, não tenho que entender de principado, nem de potestade, nem de diabo, nem de arcanjo Miguel, nem de coisa nenhuma. Tem não, cara? Não tem que ser especialista em anatomia divina, nem conhecer fimoses da Trindade. Não tenho que saber de nada disso, eu tenho que amar. É o princípio básico, né? Se eu conheço a Deus, eu amo. Amar a quem? A mim mesmo? Sim, também, senão eu não vou amar ninguém. Eu tenho que ter autopreservação, me respeitar, cuidar bem de mim. Para poder amar você, para poder fazer com que o princípio de Jesus seja compreendido por mim. Porque um cara que não ama a si mesmo não vai entender nunca o Evangelho, porque o Evangelho se resume nisto. O que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles. Ora, um cara que só em relação a si, ele se auto-boicota, ele pensa em se suicidar, em se fazer mal. É uma mulher que diz: eu podia ser feliz, mas eu vou ser infeliz mesmo. Decidir. Decidir. Nada disso não. Minha mãe foi muito boazinha, se estourou todo dia, eu vou ser mazinha, vou pegar todo mundo. Se der no inferno no fim da jornada, deu. E daí? Então, para eu servir a Deus, eu preciso ter amor por mim, porque se eu for suicida, como é que eu vou amar meu próximo? Eu não me amo, vou amar o Braulio? De onde decorre o psicopata que mata todo mundo, ou serial killer? De um indivíduo que não consegue sentir nada, nem por ele mesmo e nem pelos outros. O narcisismo dele não é amor por ele, é estratégia de manipulação do próximo, é só isso. Para eu servir a Deus, eu não preciso de nada além do que tem aqui. A expansão de alguns desses serviços é que precisam de algumas outras solidariedades e amizades. Como, por exemplo, hoje de manhã eu mandei uma carta para o pessoal aqui do Caminho em Brasília, dizendo: gente, contribuam, né?
Agora, não é para servir a Deus. É para gente que tem um ideal, que dizemos que somos maduros, adultos, que temos compreensão e queremos que os nossos dons de graça de Deus na nossa vida alcance o maior número possível de outras pessoas. Nos reunimos também, contribuímos e colaboramos para maximizar o que possa ser o potencial desse anúncio, dessa divulgação, desse alcance, desse acolhimento, dessa solidariedade, dessa ajuda, do que ser. Mas não é para servir a Deus. Claro. É para servir ao próximo. Servir a Deus servindo ao próximo, maximizando os nossos recursos de alcance. Mas não é porque se não fizermos isso não temos como servir a Deus. Claro que temos. Tendo com o que comer, beber, estejamos contentes, porque debaixo do sol o mundo é minha paróquia, como disse o John Wesley. Mas às vezes me dá uma vontade muito grande de fazer uma coisa muito doida mesmo, sabe? Eu só não converso essa coisa muito doida dentro da minha casa porque eu sou um homem responsável com a minha mulher. Não quero impor nada radical, mas olha, eu acho que eu sozinho mudaria para uma tenda. Caio? E de quem quisesse me ouvir só iria me ouvir ao ar livre. Lá na tenda? Não, ao ar livre. No dia de chuva a gente não reúne. Ou reúne quem tiver peito para ficar com guarda-chuva ou gostar de chuva. Porque nós não precisamos para efeitos básicos de sobrevivência, e um dia a gente vai aprender. No dia que o bicho pegar e que nós tivermos outra vez que nos encontrar escondidos, nós vamos ver como não precisa de quase nada para servir a Deus, ou de nada mesmo. E uns aos outros. É porque no meio de muita viadagem, de muito conforto, a gente fica assim com essas manias frescas. Mas a gente não precisa de quase nada. Então o que impede alguém de servir a Deus? É o tal do púlpito. Coisa mais desgraçada o tal do púlpito. Parece que sem aquele pedaço de pau ficou todo mundo calado, morto. Caio, me tiraram o púlpito. Eu digo, pelo amor de Deus, parece que se arrancasse o pinto do sujeito ele não estava tão impotente. Me tiraram o púlpito, me tiraram a língua. Ele sem língua ainda fala, mas sem púlpito ele não diz nada. É uma desgraça. Me tiraram o palco, me tiraram o templo, me tiraram a igreja. Como é que pode isso? Tirar a igreja de quem? De alguém? Essa igreja que se tira de alguém é um bando, é uma horda. Porque a igreja de Deus é de Deus, ela não é de ninguém, não se tira de ninguém, não se deixa levar por coisa nenhuma. Síndrome. Pastor do sistema, cara, entendi a seguinte frase: tenha sal em si mesmo, da seguinte forma. E carregava um saquinho de sal com ele. Amigo do cara aqui. Pastor, sal da terra. Ele devia ser neopentecostal, né? Com certeza, é a viagem do pastor. Quem introduziu o sal grosso no cardápio evangélico começaram com os quadrangulares e afiliados e ex-quadrangulares. Você está falando carregar mesmo? Ter esse hábito de carregar? Aí depois foi o Macedo que industrializou, né, o sal grosso. Porque aí o Universal, você não lembra como é que a Universal começou? No final da década de 80? Meio da década de 80? O grande amuleto universalino, iridiano, era rosa ungida, o sal grosso e a água fluidificada. Todos esses três elementos macedianos que dão testemunho na terra. João não diz na primeira epístola que os que dão testemunho na terra segundo o Evangelho é a palavra, o Espírito, estão dando testemunho na terra. Para o Macedo, a água fluidificada, a rosa ungida e o sal grosso. Esses três são os que testemunham a universal. Universal. Tão fácil esse. E aí? Esse foi muito fácil. Sal. Aí era pacotinho de sal grosso, amuleto mesmo, como eles usam até hoje. A gente compra sal grosso e ele compra picanha. Não, porque eu sei que quem mexe com o negócio de sal grosso é o pessoal da Umbanda. Também. Não, mas o Macedo veio de lá. Toma banho de sal grosso pra tirar mal olhado. O Macedo veio de lá, meu amigo, e continuou tudo igual. Veio de lá. Como eles mesmos me disseram quando eu perguntei aqui em Brasília,
Por que vocês fazem isso? Por que vocês sabem que evangelho não é isso? Por que vocês fazem isso? Aí o Laprovita de Vieira me disse: é porque o brasileiro é muito supersticioso, a gente tem que usar a superstição do brasileiro para alcançar os nossos objetivos. Os nossos objetivos.